Muito bem, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Triunfantes. Olha, que coisa boa é a gente trabalhar e fazer aquilo que a gente gosta, principalmente quando tem pessoas que a gente vai entrevistar, que a gente vai conversar, que a gente vai aprender, que a gente admira ou aprende a admirar. Hoje a gente vai ter um personagem muito interessante para você conhecer e sobre a Agevisa. Sabe o que significa? A gente vai falar também bastante sobre isso. Trazer informação e informações extremamente úteis para o nosso dia a dia que você não faz a menor ideia, mas como a gente sempre diz aqui no podcast Triunfantes, a ideia é entretenimento e também você ter esse conhecimento de fato com referência. E para a gente começar, sempre aqui no nosso AR do estúdio do Alex, que sempre nos abraça e nos deixa ficar bem à vontade. Fico tão à vontade que a gente fica até mais gordinho aqui. E está sempre comigo o Sérgio Augusto, que é eu nunca sempre digo que eu não sei se ele é o Batman ou o Robin, mas estamos sempre juntos. Sérgio, mais uma vez, mais um episódio nessa nova temporada de 2026, graças a Deus por isso. E esse jovem senhor que vai conversar com a gente hoje, hein? Que coisa espetacular, eu não fazia ideia. Eu sempre costumo dizer que eu sou um dos responsáveis para fazer o convite, né, junto com os colaboradores, e eu gosto muito de trazer pessoas que eu tenho uma certa intimidade, amizade mesmo, né, afeto, e sou fã, porque números que esse homem carrega na cabeça, olha, eu vou te falar, é muito difícil. E ele é percussor e iniciou tantos projetos que ele é de uma resiliência tão grande que não vi nenhum projeto que passou por esse homem que ficou engavetado. Esse é uma pessoa que eu admiro muito e sempre que o vejo, pode ser na feira, pode ser, além da humildade que ele é, eu presto continência como sargento que sou, militar, mas pelo respeito da pessoa que é. Coronel Gregório, coisa boa poder receber o senhor aqui no nosso podcast. E eu queria, como a gente sempre começa, que o senhor se apresentasse. Eu acho que é sempre bom a gente falar da gente mesmo, daquilo que a gente enxerga, pelo menos, e depois do que os outros enxergam da gente. Bom, seja bem-vindo. Muito obrigado, doutor Fernando Camargo, sargento Sérgio, pelo convite, honroso convite, né? São palavras que transmitem ao Senhor toda a glória, toda a honra, mas é a vida, é o trabalho, a resiliência faz a gente ser moldado para poder fazer a diferença na vida das pessoas. Eu sou Gilvander Gregório de Lima, casado. Minha esposa chama-se Valdirene, já há 30 anos, casado com ela, tenho 2 filhos. O Gilvander Gregório de Lima Júnior, que hoje é acadêmico de Direito, trabalha ali como voluntário na DPE. A minha filha, Gabriela, recém entrada na faculdade, fazendo psicologia. Legal. E sou pastor, coronel do Corpo de Bombeiros. Nasci no Rio, eu sempre falo que é no Rio Branco. Rio Branco do Acre. Filho de cearense, com mãe matogrossense, casado com paranaense, morando filhos de Rondônia, formado no Rio de Janeiro. Então é a minha nossa mistura, e estou aí servindo ali no governo, a convite do Coronel Marcos Rocha, na Agência Estadual de Vigilância em Saúde. Um convite honroso, que eu sempre falo que é um desafio, e agradeço muito ao governador Coronel Marcos Rocha, por ter nos presenteado com esse momento. É desafiador, não é fácil trabalhar com vigilância, uma forma diferente de trabalho, o quartel é diferente, a dinâmica, e a gente se molda e aprende, e já era para ser um ano e meio e tal, já estamos fazendo agora em julho 5 anos ali, na frente daqueles grandes homens e mulheres de Deus ali, e as mulheres, homens que fazem a diferença na vida cotidiana das pessoas, que as pessoas nem sabem o que a gente faz na vida deles, de interferência para o bem-estar das pessoas. Esse é um das nossas missões hoje do nosso podcast. Aliás, você pode e deve, né? Além aqui do YouTube, claro, aqui embaixo você tem a possibilidade de mandar sua mensagem, né? De você fazer o seu comentário. Mas, além do YouTube, nós estamos nas outras plataformas, seja a plataforma de podcast mesmo por áudio, né? O Spotify, seja pelo WhatsApp, enfim. Mas também, hoje a gente tem a informação, as pessoas buscam mais do que nos sites, primeiramente no Instagram, né? Então, queria convidar você, vai lá no nosso Instagram,
podcast.triunfantes. Você manda sua mensagem, você curte, você compartilha para assistir os cortes, né? É porque lá no YouTube, aqui no YouTube fala shorts, mas lá no Instagram são os cortes. E aí o pessoal vai conhecer também mais a gente. Coronel Gregório, primeiro eu não sabia que o senhor era bombeiro de formação, né? Se é que a gente pode chamar assim, que depois o senhor, claro, teve nessa carreira acadêmica, nós precisamos estar sempre nesse processo de qualificação, de melhoria, né? O tal do lifelong learning, né? A gente está aprendendo sempre na vida, para sempre. Mas, conhecer o senhor, eu disse agora há pouco que, antes de entrarmos no ar, que eu já tinha visto o senhor em algumas reuniões e tal, e não fazia ideia que o senhor era bombeiro de formação, mas menos ainda, eu tenho certeza, são a maioria das pessoas que não sabem o que é ou para que serve a AGVISA. Eu já ouvi um monte de gente falando abobrinha porque não faz ideia mesmo de como funciona ou para que serve a AGVISA. Aliás, o que significa AGVISA? Bom, a AGVISA é a Agência Estadual de Vigilância em Saúde, muitas vezes confundida com vigilância sanitária. A agência ela foi criada no ano de 2000 e no dia 2005, no dia 27 de dezembro de 2005, a lei estadual 333 criou a AGVISA e colocou ela dentro de um sistema de vigilância que que envolve os municípios e envolve o nacional. Então a gente está dentro de um sistema de vigilância onde a agência ela está mais diretamente ligada ao nosso cotidiano do que a gente imagina. A vacina que a gente toma, a água que a gente bebe, o alimento que a gente come, o ar que a gente respira, tudo passa pelo crivo e a avaliação da agência. Na época que teve aquela fumaça, os boletins de qualidade do ar é a agência que liberava. Na época da Covid, os boletins de dados, a AGVISA que liberava, trabalhava também. Toda a vacina que vem para todos os habitantes de Rondônia, para animais, gato e cão, a agência passa pela agência. A agência tem essa coordenação estadual. O alimento, a qualidade do alimento que a gente come, a AGVISA faz coleta de alimentos e faz a testagem e reprova os alimentos com excesso de produto químico, com qualidade inferior. Tudo isso aqui a agência trabalha nesse protocolo junto com os municípios. Então, a agência ela está no nosso cotidiano mais do que a gente imagina. Por exemplo, o hipoclorito, todo hipoclorito do estado que passa a distribuição, passa pela agência. Toda a medicação de hanseníase, tuberculose, de IST, os preservativos que vai para todo o estado, passa pelo crivo da agência. Então a gente tem uma gama de responsabilidades diretamente ligada à saúde do cidadão do que a gente imagina. Além disso, toda unidade hospitalar que você vai, está funcionando, tem a mão da agência também, fiscalizando a estrutura também da agência. Então a gente é um trabalho diuturno. A agência não é uma agência administrativa, é uma agência mais operacional. Então, toda semana nós temos aí 15 a 20 equipes no território dos municípios, fazendo o trabalho de fiscalização e inspeção. A questão de controle do programa de malária passa pela agência. O controle de receita azul, receita amarela passa pela AGVISA. O controle de emissão de documentos, nascidos vivos e óbitos, a gente também tem esse trabalho. Então, inclusive o senhor estava falando que vai ser inaugurado daqui a algum tempo um sistema, né, de verificação de óbito. Serviço de verificação de óbito. Quando o senhor falou, eu fiquei pensando, será que é para ver se o cara morreu de verdade, né? Tem que matar de novo, né? Tem o pessoal que pensa assim. Mas como é que funciona? Porque já existe, afinal de contas, o IML na cabeça das pessoas, do cidadão médio, né? Chegou no IML, o camarada tá morto, dali ele não vai para lugar nenhum, tá tudo resolvido, mas não é bem assim, né? Não. No Brasil existe o chamado Serviço de Verificação de Óbito, que é um laboratório ultra preparado para o quê? Para pegar esses casos que o IML não determina causa mortes. E em Rondônia, por exemplo, em média por ano, são 600 pessoas que têm morte indeterminada. A epidemiologia quer saber a causa mortes, é dever nosso. Então, por causa disso, já existe um processo já aberto, já finalmente, já falta só um ajuste de documentação, a empresa já está pré-contratada já para trabalhar e montar esse ultralaboratório para determinar exatamente o que foi que aconteceu com esse
com esse cidadão que veio a óbito. Por quê? Porque tendo a causa-morte, nós vamos montar um protocolo de vigilância epidemiológica. Por exemplo, quando acontece um caso de sarampo em algum ponto do território, nós mandamos equipe de bloqueio. Então aquela região fica toda sob os nossos olhares. Se o sarampo vai, por exemplo, Cone Sul, um exemplo claro, lá para Cabixi, se esse sarampo bloqueado, ele aparece em outro momento do Cone Sul, nós queremos saber como ele andou até lá, como ele circulou. É autóctone ou é circulante? Então a agência trabalha detalhadamente esse tipo de ação. Nós temos um Centro de Investigação de Vigilância Sanitária, que é o CIEVS, que é um departamento nosso, da agência, que trabalha 24/24, é plantão. Então, onde ocorre qualquer situação de anormalidade na saúde da população, eu tenho que mandar uma equipe em até 24 horas para o local para verificar isso. Então, é fantástico o trabalho da agência. Essa questão de epidemiologia. Por exemplo, um caso de tétano ou um caso de raiva humana, onde aconteceu, a agência tem a obrigação de investigar para não sair do controle, né? Quando tivemos aí, por exemplo, aquela questão do sarampo na Bolívia, que perdeu o controle na fronteira, nós sabíamos exatamente quantos casos tinham lá, quantos casos tinham do lado de cá e o que a gente poderia fazer. Resultado, nós fizemos um cinturão de proteção num projeto nosso chamado Vacina de Fronteira, Sem Fronteira. Vacinamos 30 mil pessoas de 9 municípios de fronteira, todos eles ali, e nenhum sarampo passou por lá de cá. Não sei os nossos casos suspeitos, que serão 12, que o ano passado zerou, nenhum caso, e tinha quase 3 mil casos confirmados do outro lado. E a fronteira fluindo normal. Então, é um trabalho de vigilância fantástico, seríssimo, porque um sarampo uma pessoa, um sarampo, ela consegue infectar em 24 horas 26 pessoas. Aí multiplica. Ponto, coronel, é nesse ponto que eu quero chegar. Olha só, as pessoas, quando o senhor fala em números, 30 mil vacinas de sarampo, a pessoa, poxa, sai a R$12,80 por pessoa pelo valor do SUS, né? Que na verdade o Estado sempre... Tem vacina que custa R$1.500, R$1.200. Eu tenho uma tabela de preço tem lá. E aí a pessoa faz os cálculos e fala assim, nossa, precisava disso tudo. As pessoas não têm ideia de um paciente com sarampo, além do contágio na questão... E você, vamos dizer, eu vou falar um nome assim, de um município, acho que não seja, em nome de Jesus. Guajará-Mirim, a nossa fronteira, o nosso comércio. Se tem um caso e lá se expandiu em uma semana, foi para 200 pessoas contaminadas, o meu comércio vai lá embaixo, porque ninguém vai mais para lá. Ninguém arrisca. Por medo. Então, não envolve só dispendioso financeiro. Então, a Anvisa, ela, além de bloquear e tratar da saúde real, que é a vida, ela também produz uma blindagem no orçamento do nosso Estado. Sabe, por exemplo, um caso, por exemplo, bem atípico, né? Bem típico. É a questão da aftosa, da gripe do frango, a febre suína, né? Então, tudo isso aí afeta a economia. Mas a gente esquece que quando o cidadão é um pai de família, ele afeta a sua economia doméstica. Claro. Ele afeta a empresa. Então, é um prejuízo. Então, nosso trabalho é interessante de bloqueios, que nessas ações de bloqueio, a gente consegue ver o que está circulando naquela região. Hoje, em Rondônia, circula 14 tipos de vírus diferentes. O rotavírus, o vírus da influenza, o vírus da Covid, o vírus agora da monkeypox circulando. Não é o vírus de fora, é autóctone, é nosso. E aí, o que acontece? A gente sabe o que circula, e aí a gente sabe, quando ele se manifesta em alguma pessoa, ela vai no posto de saúde e lá a gente chama de notificação compulsória. O município, o profissional, ele tem a obrigação de lançar dentro de um sistema nosso essa informação, que aí a gente monta a nossa estratégia, né? Por exemplo, nós tivemos aí no interior 4 casos de raiva humana por morcego, numa tribo indígena. O que fizemos? Vamos deixar para verificar isso depois que o primeiro caso manifestar os sintomas? Não. Mandamos uma equipe lá para fazer o quê? Primeiro, são vários tipos de morcegos. Vamos capturar o morcego. Então, a nossa equipe fica acampada um dia, 2, de noite, de madrugada, com rede, para pegar ele e saber que medicamento vamos administrar naqueles pacientes. É um trabalho da agência. Que é da gerência de vigilância técnica ambiental, que geralmente são médicos veterinários que ficam lá
E esse é o trabalho da gente, é um trabalho fantástico. Quem está de fora, não. A agência trabalha, e isso é toda semana. A partir de segunda-feira agora, sai 15, 20 equipes para o território. Então, por isso que a nossa frota é uma das frotas mais novas do estado. Não pode furar pneu, não pode acabar combustível, não pode ter manutenção com problema. Então, o nosso departamento de transporte funciona religiosamente, tem que funcionar, porque eu saio com técnicos para evitar a evolução de um vírus. Claro. Senão, afeta a economia, afeta a família, afeta tudo. Então, é um trabalho incansável. Por isso que eu falo, é uma agência onde nós temos lá vários doutores. Se você quiser falar de plástico, tem um doutor lá. Quiser falar sobre um exemplo de imunização, tem uma doutora lá. Então, gente especial. E aí, além disso, nós fizemos o quê? Para ficar melhor ainda, nós temos algumas enfermidades que são novas, como a febre do Nilo, a Oropoche. O que a gente fez? Chamamos a FAPERO, fizemos um convênio com a FAPERO, o chamado CAFIX, contratamos 4 doutores diários, e esses doutores estão pesquisando para nós o que é isso, o que fazer, qual o protocolo para a gente evitar que aconteça. Porque teve uma vez, uns 2 anos atrás, que houve uma contaminação com peixe, lembra? Sim. Do peixe. E bem na semana que tinha o Festival do Tambaqui. Aí deu aquele alerta. Peraí, nós temos 20 mil bandas para vender. 3 dias antes surgiu essa informação. E aí o que a gente fez? Ali me deu alerta. Vamos pesquisar o que é isso. Então esses doutores estão hoje lá, já desde janeiro, pesquisando essas linhas para a gente montar protocolos para poder evitar que isso aconteça no futuro, porque afeta diretamente a economia. E isso é o olhar da agência, e a estratégia da agência. Eu não fazia ideia. Repete, por favor, quais são essas doenças aqui? A Oropoche e a febre do Nilo. O que são essas duas, assim, em resumo? São variantes, por exemplo, a febre do Nilo. São doenças novas que não tem protocolo. Um exemplo, a monkeypox, por exemplo, começou aqui em 2022 em Rondônia. Teve 8 casos em 2022, aí 23, 24, 25, 5, e agora tivemos 12 casos. Então, quer dizer... Essa varíola dos macacos já tinha aqui em Porto Velho, aqui 2022 já. Começou... O boom dela foi 22 no Brasil. Foi em São Paulo, né? De São Paulo, devido a veio de fora. Eu me lembro, assim, de pelo menos a mídia, né, tá comentando mais forte isso, de uma forma mais... Agora, por esses... Não, 22 que foi o boom dela. Posso dar a pimentinha? Eu gosto da pimenta, coronel. Me permite? Sim. Me permite a pimentinha? Quando começa a atingir pessoas com poderes aquisitivos melhores... Aí, não, é um alerta. Atingiu a pessoa que tem um poder aquisitivo melhor. Não, é um alerta. Enquanto está no paupérrimo, não tem alerta nenhum. O senhor trouxe uma realidade que eu não sabia, que nós temos casos positivos desde 2022. Foi 8 casos. E já imaginou se a agência não tivesse isolado, preparado, capacitado a sua equipe... Não ia ter como. E até hoje, eu vou entrar na seara farmacêutica logo, mas o mestre vai passar para Vossa Senhoria. Depois vai passar para mim e falar sobre a questão da medicação farmacêutica. Só para o senhor completar essa questão do mpox, o senhor estava comentando que ela, inclusive, não vem nem do macaco. Vem do rato. Isso. A pesquisa em 58, feita pela... se não me engano, o pessoal da Dinamarca, dos países nórdicos, pesquisaram num grupo de macacos do Congo. Pesquisou neles, mas eles eram hospedeiros desse vírus que vem de roedores. Só que aí ficou a pecha de que, inclusive, quando teve agora em 2022 no Brasil, vários parques naturais foram atacados, os macacos saíram, eram todos sacrificados gratuitamente, e ele é hospedeiro. Certo? Então, aí por isso que de monkeypox colocaram para mpox, não colocaram monkey para não chamar mais macaco. Então, mpox por causa disso. E aí, inclusive, em Rondônia, nós temos a vacina. Que para que serve essa vacina? Vacina de mouse, né? Mouse, que é o rato. Monkeypox, temos vacina. Essa vacina é chamada de bloqueio. E quem deve tomar essa vacina? Nós temos em estoque, já pedimos já uma quantidade interessante para o Ministério. É para o profissional que teve contato direto, para o portador do HIV, tá com imunidade baixa. CD4, imunidade baixa, e primeiro para o grupo
o contato direto, familiar, de 18 a 59 anos, contato direto familiar. O profissional, que fez contato direto, e o convivente de HIV, que mora e convive com esse contato direto. Então, esses três, onde se vacina? Lá numa sala de vacina do CRI, que é no hospital de base, é bem restrito. Não existe cura, não existe remédio para monkeypox. Existe tratamento profilático sintomático. Quer dizer o quê? Ele está com febre, trata a febre. Ele está com língua, trata a língua. Ele está com a pele, trata a pele. Não trata diretamente porque não tem. Porque 58 para cá é uma pesquisa relativamente nova ainda. Por isso que a gente orienta, nesse caso, o isolamento. Porque até 21 dias, tem o próprio organismo do cidadão, né? Sua complexão física, dependendo disso, faz o quê? O cessar da ação do vírus. Cria os anticorpos, né? Para ela. E então, assim, não tem cura, mas depois que o organismo criou os anticorpos, a grosso modo é como se houvesse a cura também. Isso. O próprio corpo vai produzir a cura dela. Mas vem a íngua, dor, calafrio, dor nas costas, e caracteristicamente vem as bolhas, certo? Aquelas bolhas que, por isso que fala que é uma variação de catapora, tá? Entendi. É porque o que eu quis dizer também, assim, por exemplo, a malária. Tem gente que diz, não, eu peguei 5, 10, 20 malárias. Não existe isso, é a mesma, ela adormece e depois ela volta. Na verdade, nós tratamos, interessante isso, falar em malária, nós temos toda a empresa que se instala em Rondônia, ela tem a obrigação de apresentar um programa de erradicação de malária do seu território, sabia? E a gente que aprova, e sim, chama de PAN. Né? Então, esse programa de atendimento à malária, a empresa, por exemplo, as empresas portuárias, todas elas, se não tivesse esse programa, sabe o que aconteceria? Todos os seus funcionários estariam com malária. Porque naturalmente é o ambiente habitat natural do anofelino. Então, esse programa é um programa de controle desse território. E a gente aprova, vai lá, aprova, e essa aprovação é que ele começa a ter a licença de operação. Não tem, Coronel, não aparece isso. Eu não vou fazer uma correção do mestre Luiz Fernando, que eu não sou médico, né? Eu sou emergencista pré-hospitalar. O senhor me conhece desde a época quando eu fui prestar concurso na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E toda vez que eu vinha de férias, eu falava assim, comandante, quando é que o senhor vai ser o comandante do bombeiro? Aí ele, com aquela paz, né? Eu não era cristão na época, né? E ele, sempre solícito e muito paciente, ele falava, ele era tenente-coronel na época, ele falava assim, tudo é no tempo de Deus. Ele sempre me lançou. Depois eu fui entender o que é Tiago 3, né? Há tempo para todas as coisas. Eclesiastes, perdão, de Salomão, Eclesiastes 3. E eu achei lindo isso da parte dele, porque ele nunca se colocou, e todo mundo tratava ele como comandante do bombeiro, e ele fazia questão de parar, respirar, olhar no olho da gente e falar, não sou eu o comandante é fulano, assim, eu sou um braço estendido para essa comunidade. Mas por que eu fiz esse... Porque quando falou da malária, eu tive 3 cruzes de falcípira. Mas... Quase morri. Sabe quem me Cruz tratou? Do quê, meu irmão? Falcípira. São 3 tipos de malária. Cruz, credo. Tem pode falar as 3, a Vivax. A falcíparo e a mista. Eu achava que era uma só. Não. Tem 3 tipos de malária. Tem 3 tipos de malária, inclusive, falar em malária, existem 4 medicamentos importantes para trabalhar. E nós estamos com um medicamento novo, inclusive pesquisado em Rondônia também. Eu sou da época da primaquina e quinino. Quinina, primaquina, e agora nós temos a tarfeloquina. Essa é a nova, né, comando? Pesquisada na Amazonas e Rondônia. Pesquisadores de Rondônia, do CEPEM aqui. Olha que bonito. E aí é um protocolo mundial, viu? Da malária, mundial. O Nélio, o doutor Nélio? Eu não lembro agora o nome da pesquisadora. Mas vou aproveitar, comando, só para... Mas eu peguei o nome dela aqui. Da maneira que nós tratamos, né, falando assim, que é a mesma malária, e na verdade não é. Né? Nós temos situações da pessoa que realmente a própria malária ainda está no seu corpo. Doutor Délio. Eu conheço Délio. Da teleequipe, gente. Eu fiquei tão feliz porque o nosso território foi referência para o Brasil. Ele estudou medicina em Harvard, pois é. Tem pós-doutorado. Então, a malária cessa, vem outra. Sim. Cessa, vem outra. E aí, é um cara radicado aqui em Rondônia, mora aqui há 20, 30 anos. Para finalizar a minha fala, quem cuidou da minha situação, que depois de 6 meses fazendo vários exames e só emagrecendo, eu suava, Coronel Gregório.
de ficar a marca, parecia aquela marca do quando a pessoa morre e não tem os filmes que fazem aquele desenho, o meu corpo de sua fedido. Muito. Eu cheguei a ter 40 graus, de 39,5 a 40 graus de febre todos os dias. O sistema não suporta mesmo. E ninguém sabia, afinal, que tipo de malária era. Quem me ajudou, seu amigo, o falecido capelete do INCRA, esposa da dona Margarida, um beijo, Margarida, uma mãezoca que me ajudou muito aqui, que me levou lá na antiga, onde é a POC agora, que tinha o pessoal da Sucan. Lembra? Sim. E eu peguei aquele kit, foi o que me salvou. Que o comprimido era de quase 2 metros de largura para tomar. O que me fica um pouco preocupado, doutor Fernando, é que nós distribuímos alguns mosquiteiros que impregnados para poder capturar os mosquitos, e o cidadão está usando como mosquiteiro, como rede de pesca. Sabe o que estão usando? Para colocar em cima do quará-roupa ou para colocar para proteger plantação de alface. Plantação, eu vi que é saber. Tá vendo? Então é um mosquiteiro impregnado para. Então, mas olha, a gente teve uma conquista muito grande com esse remédio, que é um quarto medicamento para profilaxia. Nós tivemos também, do ano passado para cá, uma queda em infectados de 56%. Por quê? Nós implantamos a tafeloquina em todos os 52 municípios do estado de Rondônia. Então, quero agradecer ao doutor Pedro Magalhães, o seu França, que é referência no estado, nacional inclusive, e a gente fez em todos os 52 municípios, capacitamos todos os técnicos da área de malária do estado todo, do ano passado, nessa grande guerra. Resultado, 56% de menos infectados, tratados, curados, com esse novo medicamento estudado aqui pelo CEPEM, Dr. Délio e sua equipe do Amazonas. Maravilha, parabéns. Tiro o chapéu para nossa ciência, inclusive a parabenizar toda a equipe dele. Não tive oportunidade ainda devido a essa correria toda, mas malária é isso. E aí nós estamos aqui também, além disso, nós temos aí a agência, sazonalmente, nós temos endemias que elas se manifestam. A dengue tem um período, a influenza tem um período, a malária tem um período. Por exemplo, agora nós estamos em campanha de influenza. Então nós estamos até o dia 31 de julho, a campanha da influenza no estado de Rondônia. Nós recebemos 31 de julho. Mês 7. 31 de julho. Pode ser vacinado. Porque, gratuitamente. Porque é o que acontece. A partir de julho, a gente não vacina mais, porque quando nós temos 21 vacinas, chamado rotina, 18, rotina. E dessas 20, mais 3 que nós temos, são vacinas de campanha. A vacina de campanha, ela não fica aqui. Ela vence e vai embora. Então, quando acontece, o que acontecia? A gente vacinava junto com o Brasil. Quando começava a vacina em Rondônia, na região amazônica, era o período de infestação da influenza. Então, quem estava com febre, gripado, não vacinava. Então, boa parte da população não vacinava e a gente devolvia a vacina. Nós recebemos 600 mil, devolvia 200, 250 mil. Aí, o Ministério, vamos ajustar esse calendário. O que nós fizemos? Em vez de vacinar em janeiro, a gente vacina em novembro. E aí pega novembro, dezembro, janeiro, até julho. Por quê? Agosto, setembro, outubro, começa. Aí, resultado. Os postos de saúde não tem mais idosos, que são um público específico, nem crianças. E a população ficou imune. E aí uma estratégia dos técnicos, espera aí, vamos pensar diferente. E o Ministério nos ouviu e atendeu a nossa demanda. Então, isso são estratégias que você senta na mesa com a equipe técnica democrática, senta lá, o que nós temos aí, qual o cenário, o que nós temos que fazer. E aí resultado, crescemos nessa área e aí nós conseguimos sair de 23º, mas estado menos vacinado em 2021, para 3º maior estado que mais vacina no Brasil, aqui do ano passado para cá. Em 2025? Em 2025. Que maravilha. Parabéns a toda a equipe. Perdemos para o Paraná, Mato Grosso do Sul e Paraná e Rondônia. Rondônia Norte e Nordeste. Perdemos não, comando. Nós passamos para 3º de 23º, 20 estados. 2023 nós éramos 13º. Demos um salto em 2 anos. São dados que, infelizmente, a gente poderia, né, pelo menos ter uma divulgação maior. Acho que isso é... Trabalho lindo, né? Eu acho que isso é importante até para segurança da população. Tem muita gente que manda mensagem desesperada. Agora o hipócrita está vindo, não é mais para sair de casa. Eu vi gente cancelando culto. Viagem de fora para cá. Mas eu vi gente cancelando culto.
gente preocupada, sabendo qual é o remédio que tem que tomar, e gente já oferecendo o remédio, falando para tomar ivermectina. Olha, não existe tratamento diretamente para a mpox. Existe tratamento sintomático. O que é isso? Os sintomas aparecendo, dor no corpo, febre, erupção na pele, e isso trata. Mas monkeypox não trata, é uma doença ainda relativamente nova, não, no cenário científico mundial, nacional. Eu trabalho lá, toda a informação que eu passo, só para esclarecer, eu tenho toda uma estrutura de técnicos me abastecendo de informação. Então não falo por conta própria. Inclusive tem uma pastinha aqui que eu trago todas as informações de monkeypox. Se tiver, eu tenho aqui. Então eu assina essas notas técnicos de renome aqui. Se não temos aqui, a gente pede para Brasília, para o Ministério. Então a gente fala, então o que a gente fala é uma fala de Estado, é uma fala de um diretor-geral para o cidadão não cair nessa conversa de ter medicamento para monkeypox. Não existe. Existe tratamento sintomático. A nota número 4 da Anvisa. Que nota é essa? Entra no site da Anvisa RO, tem toda a informação e as notas publicadas lá para a população. As notas que fazemos aqui, a gente manda para todos os municípios imediatamente. Todos eles têm. Então, na Secretaria Municipal de Saúde lá tem a informação que eu estou falando aqui. Quando eu falo de informação de dados, eu tenho uma equipe que trabalha 24 com dados do ESUS, do Sinan. São dados nacionais. O que eu mando aqui, procura no site nacional do Ministério, as informações estão lá. Então, são dados reais. Quando eu falo... Em tempo real, né? Que não em tempo real. A gente atualiza dado de hora em hora. Eu tenho uma equipe que faz isso. Ela tem um telefone 24 horas, ela tem uma tela que ela controla todas as endemias. Se eu falo aqui, por exemplo... O que acontece com a monkeypox? Ela é sazonal, igual a Covid. A Covid, por exemplo, janeiro a março, ela acontece. Depois ela zera. Ela zera por quê? Porque ela vem carregada de simbologismo da reunião de público, final de ano. Ano Novo, Natal, Carnaval. Nesse período, a Covid vai lá em cima. Depois ela zera, traça, dá um caso, dois, mais 20, 30, 40 casos de aglomerações. Que fica aqui. E ali ela zera, 1, 2... A monkeypox é a mesma coisa. Ela veio com esse mesmo, está sendo desenhada nesse período aqui, certo? Então ela vai, daqui a pouco, passando março, ela zera. Por quê? É uma enfermidade de contato. Por isso que a gente orienta quem for sair de casa, quem está sentindo tosse em excesso, coceira, dor no corpo, não procure o posto de saúde. É mais próximo. Os técnicos, segunda-feira, nós fizemos uma capacitação para mais de 100 técnicos sobre a monkeypox, com especialista da área, ali na agência. Então, para ele abordar e saber o que é. Tanto que um caso agora famoso aí de um rapaz que colocou na internet, ele foi no posto de saúde, chegou lá, o médico fez um exame, fez o exame, não era. Peraí, falta um exame aqui, que tem um protocolo aqui que a gente tem de monkeypox. Não deu monkeypox. Ele, inclusive, falou... Pois é, mas aí, por quê? Porque no protocolo, o último protocolo era esse. Fez, aí isolou a criança, tá isolado, pronto, zera monkeypox ali. Inclusive, falando sobre essa divulgação que precisa haver da Anvisa, e dessas informações, afinal, a gente tem que ter segurança da informação, da origem das informações. E por isso eu queria muito agradecer aos nossos colaboradores, nossos parceiros, que sem eles nós não estaríamos aqui nesse papo gostoso, com tanta informação pertinente, atual, que soluciona muitas dúvidas e tira a ansiedade de muita gente. Então a gente queria agradecer demais a R Media Studio, que é a quem proporciona para a gente essa casa maravilhosa. Alex, Deus abençoe, meu querido, obrigado por essa oportunidade. O vereador Adalto lá de Bandeirantes também, alguém que lá atrás, quando todo mundo dava uma olhada, falava: ih, rapaz, o que vocês estão achando? Né? Dois velhinhos aqui querendo ser jovem, fazendo podcast. A vereadora Adalto lá de Bandeirantes, mais uma vez, obrigado também por acreditar, contribuir nesse processo. E advogados associados, Loura Júnior e Ferreira Neto, são os nossos amigos queridos e também gente que
para toda Lançando hora. um novo livro, nós temos o livro do Dr. Manuel Veríssimo, né? Política e Religião. Política e Religião, o homem que subiu a montanha. Do E agora Manuel. tá vindo o do Dr. Joaci, que logo, Não, eu tô logo. falando do Joaci. O Joaci que é o... Isso, é o Política e Religião. Isso, e do né? Manuel é o homem que subiu a montanha, exatamente. E também tem nós vamos estar aqui mostrando para vocês pelas capas dos livros, e é uma honra tê-lo como os colaboradores e, para mim, né, no meu em especial, as pessoas que eu me espelho muito, Adalto, Dr. Joaci, Dr. Manuel Veríssimo e meu mestre que está aqui do meu lado, que é o meu professor. É como dizem os corintianos, é nós, né? É Mas não nóis. pode mais Não fazer pode fazer mais assim, não. Nem na foto. Doutor Gregório, é o seguinte, Coronel Gregório, todas essas informações, como a gente disse, é importantíssimo que a gente tenha mais essa divulgação, né? Que seja uma... Eu sempre digo que a comunicação ela acontece quando há uma assertividade. Você pode plantar bananeira, fazer com laser, 3D, 4D, 5, a pessoa vai sentir o cheiro, vai ouvir o som, não sei o quê, para ter mais... O formato, a didática, ela não é o mais importante. O importante é que a pessoa entenda, que chegue a informação. E se a gente está tendo a população com tantas dúvidas, é sempre bom a gente pensar, de repente, né, em aprimorar esse processo. Agora, tão importante quanto essa comunicação a ser assertiva, é nós termos a referência bibliográfica, né, você ter normatizada essas questões todas. E, pelo que o senhor falou, nós vamos ter agora o Código Sanitário Estadual, hein? Isso. Que avanço, que conquista, finalmente. Depois de 20 anos da agência sendo criada, anos, nós criamos o código aqui com muitas parcerias de todas as gerências. Há várias mãos, né? Várias mãos ali, o jurídico, o controle interno, as nossas gerências, especialmente a gerência de vigilância técnica sanitária, que é a doutora Liliane Brito, que acampou essa ideia. E nesse desenho da legislação do Código Sanitário, ele não é apenas para fortalecer a ação do Estado, mas para fortalecer as ações como um todo. Há fiscais sanitários sendo ameaçados de morte nas suas ações. Há fiscais sanitários pedindo para sair da função de fiscal por causa de ações de ameaça. Inclusive, o fiscal sai da fiscalização, tem que ir para a delegacia prestar queixa, porque as agressões são verbais. Teve caso de fiscal que foi tomado até o seu celular, certo? Dizendo onde ele mora, colocaram até preço na cabeça do fiscal em certas fiscalizações. São pessoas que estão cometendo crime contra a saúde pública, contra a fé pública. Então, Coronel, o senhor me permite citar um exemplo que eu nem sabia, quando me deram o número do telefone, eu falei, não, é o meu comandante, pô, eu vou ligar, eu tenho um telefone pessoal dele. Teve um caso ali atrás da instituição de uma faculdade aqui, conhecida, numa rua, numa moradia, onde jogaram caixas e caixas de medicamentos taxa preta, vencida, aonde passavam as crianças da escola do município, passavam por aquela rua e as crianças estavam pegando essas medicações muito sério isso. vencidas. E aí tiraram fotos, mandaram pra gente por forma de denúncia e falaram, cara, só tem uma pessoa para ajudar a gente, é o Coronel Gregório. E aí eu falei, eu tenho o telefone dele aqui, liguei. Aí essa equipe que o coronel está falando, em tempo real, foi ao local, filmou, tirou foto, recolhe o material, porque eles têm que ser incinerados. Porque se estavam nas caixas, pelo lote, você sabe qual era a empresa que fez aquilo. Ele tem os cadastros, mas eu acho muito bonito isso da parte do coronel. Como não houve a denúncia crime, ele faz um relatório e fica lá. A equipe todinha tira foto porque eles tiraram a identificação, só deixaram, mas foram infelizes e deixaram o código de barra. Nós conseguimos. Aí o coronel fez a triagem. Mas o risco, uma criança tomar 3 comprimidos, só para o senhor ter uma noção, mestre. 3 comprimidos daqueles, uma criança abaixo de 25 quilos, poderia vir a óbito. Olha, nós temos um contrato de uma empresa de incineração de medicamentos para esse tipo de ação. As vacinas, os medicamentos que vencem, são poucos. Por exemplo, o Ministério tem uma carga de medicamentos para vencer em 15 dias. Ele falou, olha, esse medicamento dá para vocês receberem e fazer a dispensação para os municípios para essa ação
Sim, só o risco, de não ter a política reversa, você devolver para nós. Pela população, a gente faz isso. Então, como não há logística reversa de devolução, o que a gente faz? A gente tem uma equipe de uma empresa que faz esse tipo legal de incineração. Tem que haver isso. Todo hospital tem uma equipe, tem uma empresa de incineração. E é criminoso. Já teve outro caso também, no outro município próximo, que fizeram a mesma coisa. Gente, e isso é saúde pública. Então, a agência, com esse código, vai limitar esse tipo de ação, vão respeitar o fiscal, e a gente fica muito feliz porque antes do código sair, que vai ser agora desse final do mês agora, os municípios já estão cobrando isso. Olha, a gente quer porque nós temos aí fiscalizações pendentes, que queremos pegar a legislação do Estado e fazer uma adequação para a nossa realidade. Tá? Então fico feliz por essa contribuição. Depois de 20 anos, um código sanitário estadual que dá poder de polícia ao fiscal de ir no estabelecimento, certo? Ou inopinada, ou inspeção direcionada, ou judicial, certo? Ou por denúncia, para a população ter realmente um serviço de qualidade e essa proteção. E eu agradeço muito, inclusive, no desenho do código, nós citamos aí os parceiros nossos. Por exemplo, a Gevisa trabalha com um parceiro muito importante, que é o Laboratório Central de Rondônia. No caso de monkeypox, por exemplo, os exames de monkeypox não vai para fora. É aqui no estado que é feito, com profissionais de excelência, faz em poucos dias, entra no sistema, você sabe se tem ou não tem. Por isso que esse caso, reportando o caso aqui pretérito, o rapaz já teve, rapidinho foi detectado, no dia seguinte já foi isolado para não ter esse tipo de contaminação. Então, é um trabalho responsável. A agência, eu vou repetir aqui, a gente está no dia a dia das pessoas, mais do que ela imagina, na comida, no ar, na vacina, na orientação, e aí, além disso, nós temos um trabalho de tracoma. O que é isso? Nós temos uma equipe que vai na escola orientar... repete tracoma. Tracoma. É doença do olho. Quando a criança está na escola e não enxerga direito, não sabe o que é, então a gente tem uma equipe que vai nas escolas fazendo essa verificação do tracoma. Nós temos o trabalho da hanseníase, que é uma capacitação para as pessoas, que o doutor agora que me antecedeu falou sobre isso. Eu fiz um desfile de modas de hanseníase para trazer os 16 grupos de autocuidado para continuar firme e um ajudando o outro. A hanseníase, nós vamos ter agora, semana que vem, fazer uma amostra nacional. Rondônia vai fazer uma amostra nacional no Brasil, dizendo como nosso caso exitoso fez a recuperação de muitos pacientes que voltaram para o mercado de trabalho depois de curados, porque é uma doença de longa duração, de tratamento longo. Santa Marcelina que o diga. Santa Marcelina, onde tem ali, até, inclusive fazem até prótese de mão, de pé. Santa Marcelina começou, inclusive, como 1956. Lá tem um cemitério lá. Fizemos lá um filme de 6 minutos. Foi premiado em Pernambuco sobre a hanseníase, colocando Santa Marcelina como... A último leprosário do Brasil foi Santa Marcelina. Que coisa, Deixa eu dar um testemunho rapidinho. O Coronel Gregório, ele não gosta ele não gosta de holofotes, né? Eu coloquei para ele uma situação da Santa Marcelina, que é uma instituição do terceiro setor, e tinha uma preocupação de um repasse. Você sabe que o repasse federativo, tanto por emenda parlamentar ou do Ministério, há uma necessidade de certidões. E havia uma das certidões que a gente tinha pedido a orientação da Gevisa, e ela já estava fazendo e nos orientando como fazer. Quando eu falei o nome da instituição, Santa Marcelina, ele traz aqui agora. Eu peguei a irmã Lina, estava num evento. O vereador Adalto, que foi conosco, fomos lá no evento, ele na hora comprometeu a irmã Lina. Um beijo, irmã Lina, Santa Marcelina, doutor Diego, Cris, um grande abraço, o vereador Adalto que nos apoiou. E chegou lá, ele despachou na mesma hora o documento e fez uma ligação, porque nós íamos perder para mais de 1.200.000 para a instituição, devido a um alicercezinho que precisava, e através do coronel, e no outro dia, em tempo recorde, antes de vencer o prazo em Brasília, que era no dia seguinte, que era às 17 horas de Brasília e 16 horas aqui, antes de vencer o prazo, a equipe do coronel deu conta de todas as exigências, todas as documentações necessárias, e a Santa Marcelina não perdeu. Muito obrigado por o senhor ter feito, não por nós, pela nossa população de Rondônia. Graças a Deus. É o trabalho, né? É o trabalho. Eu sempre digo, quando os governos, de uma forma geral, nós temos a burocracia para mediar os interesses, para
poder, de alguma forma, fazer um filtro nos processos internos, né, de todos os governos, seja estadual, federal, municipal. Mas a gente também sabe que quando há uma vontade política, né, seja qual for a pasta, normalmente as coisas se resolvem, né? E a gente vê, não é o primeiro testemunho que a gente ouve sobre a eficiência da Angevisa. E acho que, como cidadão, né, as informações que nós temos sobre a Angevisa, a diminuição desses conflitos, né, muitas vezes com o empresariado e tal, por conta de uma melhor informação, por conta de alguns processos mais humanizados também, porque afinal de contas, quando chega um fiscal, o fiscal não está fiscalizando uma parede, ele está fiscalizando várias famílias que dependem daquele lugar para trabalhar. Então, quando a gente percebe que essa tensão, né, esse tensionamento está diminuindo, é porque certamente a agência está ficando mais eficiente, porque ela está conseguindo comunicar os seus processos internos melhor e tendo esse conflito dos interesses bem feito. Aí quando eu descobri que o senhor também é pastor, aí ficou... Tudo fez sentido, né? Eu sempre chamo Angevisa, e não tem o N, né? É de anjo, né? De anjo. Eu penso assim. Fala sobre comunicação. Quando nós chegamos lá na Angevisa, nós não tínhamos rede social. Nós tínhamos uma equipe subdimensionada, e nós montamos uma equipe de excelência. Nós criamos um personagem chamado Angevizinha, uma Angevizinha com voz e tudo. Abrimos nossa rede social. Nós temos aí quase 3.500 inscritos na rede social nossa, que começou recentemente, inscritos na nossa rede social. Nós trouxemos para dentro da agência, no núcleo de projeto, núcleo de engenharia e arquitetura, trouxemos profissionais de excelência para poder destravar projetos de UPA do estado, e também fizemos uma coisa interessante. Nós, na agência, nós colocamos lá uma palavra de ordem: excelência. Nós criamos o time Angevisa, que é o time Angevisa, quer ver nessa agenda aí, o time Angevisa tá bem na frente escrito aqui. Eu trouxe aqui, ó, aqui o time Angevisa, e aqui tá... Pode mostrar para a câmera aqui, ó. Criamos aqui o time Angevisa, né? Aqui. O time Angevisa. E a filosofia de time é que se um toma um gol, todo mundo perde. Se um faz o gol, todo mundo ganha, né? Opa. E a filosofia de engrenagens, interdependência. Então, não adianta eu fazer um trabalho de excelência aqui se o departamento lá de engenharia não está fazendo a sua parte. Então, fizemos esse trabalho, e esse trabalho de excelência tem sido o nosso norte, e esse trabalho da agência, nós tivemos uma novidade, algumas novidades. Uma certa ocasião eu fui na Assembleia numa audiência pública sobre cachorros e gatos. Cachorro abandonado, gato abandonado no estado de Rondônia e tal. Aí nós tivemos a ideia de receber um recurso e fazer um repasse para as ONGs que cuidam de cachorro, para castração, alimento, abrigo. Pasme, começou com R$150 mil 3 anos atrás. E aí montamos o protocolo, fiscalização, capacitamos as ONGs, uma ONG de Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Vilhena. Hoje, de R$150 mil, hoje nós recebemos R$12 milhões de emenda parlamentar para fomento, para os municípios, para as ONGs do estado todo. Resultado, você vê que o número de cachorro na rua de Porto Velho diminuiu muito, bastante, porque Porto Velho recebe esses proventos para poder fazer essa castração, alimentação e cuidado desses cães. Então, um trabalho que é único no Brasil. Não existe no Brasil um trabalho de Estado. Então, parabenizo aí ao nosso governador, porque quando ele nos chamou para esse projeto, através da Casa Civil, ele nos orientou e dá o jeito de fazer. Eu juntei equipe, vamos preparar aí, chamei o controle interno, chamei o jurídico, montamos. Então, hoje, uma ONG, ela vai num parlamentar, pede o recurso. Quando o recurso está pré-garantido, ele vai conosco, são capacitados com a seu estatuto, o seu médico veterinário, que é um responsável técnico, com sua contabilidade, a gente capacita, e aí o recurso chega e eles prestam contas. E tudo é CPF por CPF. Então, fico feliz. Então, é uma das ações de governo para a saúde pública, que animal também em via pública é hospedeiro de muita enfermidade. Com certeza. Quando o pessoal fala sobre por que construir um canil, por que o pessoal fala tanto de pet? Eu falei, antes de pet, nós estamos falando de animais
e hospedeiros. Doméstico, dentro da sua casa, que dorme no sofá, na sua cama. Você cuidar da saúde dos animais da cidade é automaticamente também cuidar da saúde humana. Do meio ambiente também, Exatamente. né? Isso. Então é um trabalho também que pouca gente sabe, é da Gevisa. Amém. Mais um trabalho, né? Fotos? Falando nas fotos, Alex, coloca pra nós aqui. Lembra dessa foto, coronel? Lembra como eu fui sabatinado lá por 21 parlamentares para saber se realmente era isso que eu queria mesmo, né? E a gente conseguiu, graças a Deus, aí, a unanimidade dos nossos... Isso aqui quando estava passando o comando, né, pro comando na época da pandemia. O comando foi passado dentro do Palácio do Governo devido à pandemia, né? A gente tinha a formatura pronta, tal, com família e tudo. Passando o comando... Para o coronel, recebendo o comando do coronel Farias. Ah, sim. O coronel Farias estava me passando o comando, estava recebendo o comando dele. Comando do Corpo de Bombeiros. Estava assumindo o comando. Foi o coronel Gregório, foi o nosso comandante-geral. Fui o último comandante agora, o último. O último comandante. O último comandante-geral agora. Do e agora quem que é o comandante-geral? É o coronel Nivaldo Ferreira. Ah, sim, Nivaldo, claro. Eu fui outra coisa. O Homem de Ferro, você já viu? Camarada com quase 60 anos, ele é mergulhador, atleta, sempre foi atleta, desde soldado. E uma pessoa muito querida assim do trato, né? Um abraço pra ele também. Quando eu cheguei no bombeiro, eu era aspirante, ele era soldado. Aí fez o concurso, passou e tal, eu era aspirante. Quando eu saí, eu era soldado e fui comandante-geral. Primeiro soldado da polícia e do bombeiro. Eu fui policial 6 anos. Sim. Então eu fui soldado da polícia, sargento da polícia. Aí fui comandante, primeiro soldado, comandante do bombeiro. Ele foi o segundo soldado, que foi soldado do bombeiro. Da polícia também, é comandante-geral. Então a gente tá fazendo história. Eu saía, passei por todo o percurso para chegar ao comando-geral. Que legal, então, que história, hein? Deus nesse negócio. Aí entra 2 coisinhas que eu acho interessante. 2 palavrinhas que eu sempre gostei de cuidar, sempre falo pro meu filho e ensino isso. 2 palavrinhas que a gente coloca na carreira e a gente tem que levar como ciência de vida, né? Como lição de vida. Obediência e humildade. Obediência e humildade. Obediência. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Humilde é uma manjedoura. Né? Então ele obedeceu obedeceu ao Pai a descer, e humildade até a morte de cruz para conquistar todos nós para o reino dos céus. Então, é a filosofia que eu amo e vivo e eu acho importante, e onde puder falar, eu falo que se não fosse o Senhor Jesus na nossa vida, nada acontece, nada. E desde o início, como diz a minha história, eu sou filho, eu sou órfão de mãe, não tinha nenhuma possibilidade de chegar em canto nenhum. Pai ausente, órfão de mãe, 3 madrastas, e tive que subir. Com 14 anos eu aceitei Jesus. Fui batista, igreja batista, uma igreja que me acolheu muito durante muitos anos, 10 anos. Então, vendo esses exemplos de como tratar pessoas desde a minha tenra idade, e a gente carrega a gente coloca no nosso ser, né, essas vivências, e a gente olha com outro olhar para o problema, para o outro, para o profissional. E quando eu chego na agência, vendo aquela crise toda, a gerente perdeu o esposo, uma técnica nossa, uma outra diretora-geral perdeu o esposo na Covid, aquele ambiente bastante difícil, falei, temos que fazer alguma coisa. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando nós chegamos e unimos a primeira reunião foi fazer uma oração e pedir Deus naquele ambiente. Amém. E todo dia que eu chego no meu trabalho, eu tenho uma Bíblia lá, antes de qualquer atendimento, eu dobro meus joelhos, falo com o Senhor e pego a Bíblia e leio todo dia. É uma regra, a chefe de gabinete já sabe, não entra não. Que ele vai falar até o momento dele a sós com Deus, depois a gente começa. E é assim que a gente faz há 5 anos ali. E Deus tem feito coisas lindas. Inclusive ontem teve um evento das mulheres lá com as nossas colaboradoras. A gente fiz oração para abençoá-las também ali. E o ambiente tem sido maravilhoso, tanto que nós temos aí muita gente querendo ir até trabalhar na agência, e não é possível, né? Não tem essa liberação toda, mas a gente tem assim uma alegria muito grande de estar no meio das pessoas que descobriram a forma maravilhosa de servir sem ser pesado. Sim. Aí eu chamo isso de sacerdócio. Então, quando eu cheguei na agência, eu falei, eu vim aqui me divertir. Já acabei minha carreira, já tá tudo bem. Eu vim aqui passear. E aí esse passeio tá até 5 anos já passeando ali. E cuidando daquelas pessoas, cuidando daqueles colaboradores, para eles cuidarem melhor do nosso cidadão rondoniense, desse estado tão maravilhoso. E muito bem governado pelo nosso governador Coronel Marcos Rocha e sua equipe de excelência.
né, nos indicadores, nas conquistas sociais, econômicas. Olha, eu viajo para fora, eu conheço muitos estados, já fui a 21 estados do Brasil, 21 já rodando, e eu não vi um estado tão atípico, tão diferente, tão assim especial como é Rondônia. O pessoal, esses dias eu estava numa reunião online com o pessoal lá do Rio de Janeiro, e aí lá pelas tantas, eu reclamando aqui de uma situação que aconteceu, e eles dizendo assim: rapaz, vocês estão no céu e você não imagina, vocês estão no céu aí. Eu falei, aí que a gente se toca que as coisas têm caminhado bem, graças a Deus, no nosso estado. Eu tenho uma coisa curiosa que eu quero contar. Uhum. Eu estava em Belo Horizonte o ano passado, em outubro, e eu sempre onde eu vou levo a bandeira de Rondônia. Aí eu tava num restaurante chinês em Belo Horizonte, num frio daqueles. Aí eu tava num evento, aí eu tava no hotel. E eu cheguei o evento demorou, e eu cheguei no hotel com aquele frio, eu botei a bandeira de Rondônia assim, e eu falei no hotel, eu quero comer alguma coisa aqui. Falaram, não, tá tudo fechado aqui. Mas aqui no hotel embaixo tem um restaurante chinês. Só come comida chinesa, eu falei assim, eu como até pedra com a fome que eu tô. Aí eu peguei uma bandeira de Rondônia e coloquei em cima da mesa e tô ali esperando a comida chinesa. Aí chegaram com uma grade assim, com fumaça, e colocaram os ingredientes em volta. E aí o chinês me esqueceu lá. E eu comecei a comer aquilo tudo cru. Não sabia como é que era. Aí comecei, quando tava comendo quase a metade, ele chegou. Não é assim. Aí quando ele olhou a bandeira, ele falou bem assim, Rondônia, subsídio, Rondônia, subsídio. Eu não entendi nada. Aí ele sentou comigo e ele começou a fazer a comida. Aí ficou gostoso. Eu já tava comendo macarrão cru, tofu cru, tudo cru, ruim, mas eu tava com fome. Ah, aí a gente completa a pedra. Aí o que aconteceu? Ele sentou comigo e vendo a bandeira, Rondônia, subsídio. Eu fiquei 4 noites lá. Ele fez a comida pra mim, 4 noites, conversando sobre Rondônia. Aí falei tudo sobre Rondônia e tal. Ele gostou muito, gostou da bandeira. 6 meses depois ele veio parar em Rondônia e abriu uma empresa aqui em Rondônia para exportação via China, e quer abrir mais 4 empresas aqui em Rondônia, porque Rondônia é dos estados do Brasil, ele conhece São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Ele falou assim, olha, eu vou abrir empresa lá em Rondônia, e abriu aqui, veio aqui, atendi ele, levei na Casa Civil, levei ele lá na Cefim, na CEPOG, com o coronel Dr. Lauro, para atendê-lo lá. E aí, resultado, por causa da bandeira e por causa da nossa dinâmica econômica, foi chamada a atenção desse chinês. E ele veio aqui, ficou aqui uma semana conosco aqui. Que testemunho bonito. Vamos finalmente, meu mestre? Vamos lá. Sobre a questão dos nossos... Aliás, antes, quando a gente fala sobre essa questão dos economia, etc., principalmente o pessoal que gosta de colocar água na nossa comida, né? Como a gente fala. O ambiente econômico de Rondônia não diz respeito só à nossa matriz econômica, o agro e tal, essa coisa toda, e sobre a questão da competência do Estado em lidar, mas o ambiente sanitário, o ambiente fitossanitário seguro é hoje um dos principais atrativos para as empresas se instalarem. E a Agevisa, obviamente, tem um papel determinante nisso. Parabéns mais uma vez. Queremos mais uma vez agradecer também a R Media Studio. Alex, mais uma vez, obrigado por essa parceria tão boa para nós. Nos sentimos sempre em casa, e você pode não só se sentir em casa, mas ter toda essa tecnologia que ele traz, todo o conhecimento, com toda a experiência que o Alex tem, e toda a sua equipe aqui da R Media Studios. Também o vereador Adalto de Bandeirantes, aquele que foi o parceiro de primeira hora, e a gente faz questão de não só de agradecer, mas de honrá-lo. A gente aprende que tem que dar honra a quem tem honra. Eu conheci ele antes da campanha. E ele é uma pessoa muito, além de ser uma pessoa fantástica, é alguém que olhou para nós quando ninguém mais enxergou. E também advogados associados do Loura Júnior Ferreira Neto, aí são os nossos parceiros de muitos anos, amigos de muitos anos, e também que sempre nos apoiaram em tudo. Senão nós não estaríamos aqui. Deus tem nos abençoado demais a conta. Coronel Gregório, uma alegria receber o senhor hoje aqui. Eu tinha algumas outras coisas para lhe perguntar, como, por exemplo, como é que funciona a Agevisa e a Anvisa, são co-irmãs, uma é federal e outra estadual, é mais ou menos isso? Isso, nós somos ponte do Sistema de Vigilância Nacional, e a Agência Nacional, ela nos chama para algumas missões, a gente contribui porque faz parte do sistema, né? Por exemplo, um alimento que saiu aqui de Rondônia,
duvidoso, de origem duvidosa, a Anvisa manda para nós e a gente faz uma inspeção, constata e manda de volta, e ela manda um recado nacional dizendo para recolher esse alimento. Um exemplo claro de ação conjunta com a Anvisa. Então, e aquela questão dos suplementos para malhar, creatina, esses negócios. Todo medicamento que tem origem duvidosa, se é produzido aqui, onde for, vem um regulamento nacional e a gente inspeciona aqui e manda embora. Tá? E manda embora. E eu quero posso fazer o agradecimento? Claro que pode. Tá? Com certeza. Eu quero agradecer aqui ao governador, ao Deus dos céus, da terra, o Senhor Deus Todo-Poderoso, pela vida, a minha esposa Valdirene, meu filho Juninho, a Gabriela, meu esteio, que tem me abraçado. Agradecer ao nosso governador, Coronel Marcos Rocha, pelo rico privilégio, pelo ter me escolhido para esse momento tão crítico na época, né? Agora mais um momento de paz. E a nossa grande equipe da agência, o time Agevisa, na pessoa do Dr. Fábio Perondi, que é o nosso diretor executivo, que é o que faz correr as missões, todos os gerentes, chefes de núcleo ali, os regionais de saúde, né? Também um abraço ao nosso secretário Coronel Jefferson, doutora Mariana, também são os dois homens da saúde, a mulher e o homem da saúde ali, os que fazem a saúde, esse povo da saúde todo que fazem assim, sabe, um trabalho, gente, 24 de bastidores, a gente não tem noção da grandeza, do gigantismo que é a alta complexidade da saúde. E todos os secretários municipais de saúde, que são próximos nossos aí e fazem a diferença na vida da população todos os dias. Agradeço a Deus e são as minhas palavras de agradecimento. E essa equipe, essa dupla maravilhosa de entrevistadores que tira de nós o que a gente não quer nem falar. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado por o senhor ter aceitado o convite, estar aqui conosco, poder nos ensinar tanto. Eu tive muitas informações que realmente eu não fazia ideia e acredito, claro, que a população também sai desse momento aqui no podcast Triunfantes mais informada. Ô Sérgio, eu ouvi chamar aí uma sirene, parece que é hora de fechar as tampas. É hora de chorar porque terminou. Obrigado, Agevisa, todo o corpo diretor, a equipe técnica que nos presenteou com essa linda agenda, que na verdade para mim é um informativo, e suas palavras, para mim, Coronel, sempre de grande sabedoria quando o senhor fala que no Rei dos Reis, que é o nosso Deus. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Maravilha. E você que nos assistiu mais uma vez, gostou do nosso episódio de hoje, dessa nova temporada de 2026? Tem os outros episódios anteriores, dá uma olhada ali na playlist do YouTube e também vai lá no Instagram, @triunfantes, podcast.triunfantes, vai lá no Instagram e curte os nossos cortes e os shorts dentro do YouTube também, além das outras plataformas. Que você tenha sido abençoado, tenha bastante informação boa para sua vida. Nos vemos no nosso próximo episódio. Um abraço, fiquem todos com Deus.